fórmulas encontradas nos livros não funcionam se forem aplicadas sem critério. Esse é o ponto número um. Segundo ponto, construa uma base de dados para conseguir simular e visualizar o todo, tá? Essa é a metodologia de referência aí que você vai entender mais para frente. Eu expliquei isso e, e expliquei o porquê disso, como funciona, como isso deve ser estruturado, e mais para frente eu vou entrar muito no detalhe sobre isso. Então, construa uma base de dados. Vou colocar só assim que está ótimo. Então, construa uma base de dados. Ponto importantíssimo. E por que eu estou falando isso, tá? Esses tópicos, eles precisam ficar muito fixos na sua mente para a gente poder dar o próximo passo, tá? E é importantíssimo que você compreenda e aceite esses dois pontos como soluções importantes, e isso é base para você poder modelar um estoque de segurança. É importantíssimo. Então, fórmulas encontradas nos livros, se aplicadas sem critério, não funcionam, e construa uma base de dados, você vai entender o porquê disso, tá? E os 10 detalhes críticos da modelagem do estoque de segurança. A gente precisa entender aqui que as empresas são diferentes. Cada empresa tem uma forma de operar, tá? Mesmo as empresas que atuam no mesmo segmento, elas podem ter formas diferentes de operação. E você vai entender por que quando a gente for falar desses 10 detalhes críticos. Entender isso é fundamental para você poder conseguir modelar, para você desenhar o seu estoque de segurança da forma correta. E você deve estar se perguntando, mas como assim são diferentes? Eu vou falar sobre os 10 pontos que diferenciam as empresas aqui, e você precisa ter esses pontos em mente quando você for avaliar qual decisão tomar aí na modelagem dos estoques, tá? Então, primeiro ponto crítico, sazonalidade. Várias empresas sofrem com sazonalidade. Venda maior em alguns períodos, venda menor em outros períodos. E nesse formato, ok, você precisa entender que um modelo de estoque de segurança simples, ele não vai funcionar, tá? Porque se a gente olha a teoria, tá, falando sobre estoques, vai aparecer um estoque de antecipação ou algo parecido. Essa vai ser a nomenclatura que vai aparecer na teoria para você poder usar em situações de sazonalidade. Eu particularmente prefiro chamar tudo de estoque de segurança e tratar isso de forma diferente, tá? A utilidade do estoque. E no caso da sazonalidade, o seu modelo de estoque de segurança, ele precisa entender que é um período sazonal, e provavelmente você vai ter que adaptar vários fatores ali na sua modelagem de estoque. Então, ponto importante, o modelo tradicional ali de estoque de segurança não consegue capturar a sazonalidade. Então, se você tem, primeiro, uma operação sazonal como um todo, isso é uma situação. Se você tem um item sazonal dentro do seu portfólio, se você construir um modelo de estoque de segurança, ele não vai funcionar. Então é importantíssimo que você identifique se existe ou não sazonalidade para você poder definir que tipo de estoque você vai utilizar. Se for Se você identificou uma sazonalidade num grupo de itens, em um item, na empresa como um todo, numa família de produto, você precisa construir um estoque de antecipação. Eu vou usar o nome estoque de antecipação porque aí eu consigo separar do estoque de segurança, tá? Você precisa construir um estoque de antecipação junto com o estoque de segurança, tá? É importante que você tenha isso em mente. Então, o estoque de segurança não vai funcionar nesse tipo de situação. Então, aqui primeiro, sazonalidade. Segundo ponto, variações do custo em função da safra, tá? Nesse ponto, tá, a gente tem algo parecido com a sazonalidade. Tem alguns materiais que, em determinados períodos, eles têm um custo maior. A gente já falou sobre isso em outras aulas, tá? O seu modelo de estoque, ele não existe somente para prever a falta de produto. Você precisa modelar o seu estoque também para prever um aumento nos custos. Então, se você tem algum material que varia de acordo com a safra, é importante você antecipar ou postergar a compra em função da safra. E decisões assim podem trazer muito impacto no resultado da empresa. É importante que você tenha isso em mente, tá? Então, mais um ponto crítico aqui que o estoque de segurança não cobre. Eu estou falando dos pontos 10 detalhes críticos na modelagem do estoque de segurança. Então, o primeiro deles, sazonalidade.
Segundo, variações do custo em função da safra. Esses dois pontos, o estoque de segurança não vai cobrir. E quando você estiver modelando o seu estoque de segurança, é importante você ter isso em mente. Eu não vou anotar aqui, porque depois esse material está por escrito, é só cadastrar o e-mail que você consegue receber o material por escrito. Tá? Ah, por que que eu não coloco aqui no vídeo? Porque eu estou atualizando isso semanalmente. E eu não consigo ficar voltando aqui em todos os vídeos e anexando. Não sei nem se dá para anexar aqui no vídeo, mas enfim. Se desse para anexar, eu não consigo ficar voltando aqui e anexando o material novo aqui para você. Então é só se cadastrar em marcelalonso.com.br que você recebe o conteúdo completo. Terceiro ponto aqui, negociações por volume de compras. É outra coisa que o seu estoque de segurança não cobre, tá? E aqui vale o mesmo pensamento da variação do custo em função da safra. Você precisa entender, tá, em conjunto com o time de compras, qual a melhor modelagem de estoque para trazer o maior ganho por volume, se isso for possível. Tá? Antecipar, antecipar compra, se a gente for avaliar de acordo com as teorias da produção enxuta, Lean, enfim, isso pode parecer loucura, né? Antecipar volume e tal. Mas e se isso trouxer uma redução de 15% nos custos de aquisição? E se a estocagem disso custar só 3% mais? Então você reduz em 15 e custa 3 a mais. Olha a diferença, aí você está ganhando 12 nessa alteração. Então essa avaliação precisa ser desenhada junto com o time de compras. Então, terceiro ponto aqui que o seu estoque de segurança não cobre. É importante você ter isso em mente. Negociação por volume em função de negociação por volume de compras. Quarto ponto, esse aqui já precisa entrar na sua modelagem de estoque, tá? Esse ponto que eu vou falar aqui. Dependência de fornecedores, tá? Depender de um fornecedor é muito ruim do ponto de vista dos estoques. E se você for um pequeno cliente ali na carteira do fornecedor, isso vai ficar pior ainda, tá? Então, o número de fornecedores do material, ele precisa fazer parte da sua modelagem dos estoques. É importante você ter isso em mente, tá? Ter só um fornecedor para um material, isso pode aumentar a necessidade de proteção. Ter dois ou mais fornecedores pode reduzir a necessidade de proteção com o estoque. É importante que você tenha isso em mente. Talvez o custo, tá, entre os dois fornecedores seja diferente. Isso também precisa estar dentro da sua modelagem de estoque, pelo menos uma ideia disso. O que vale mais? Carregar mais estoque, tá? Então aumentar o estoque de segurança para você proteger contra um problema e ter custos com armazenagem, capital de giro, ou eventualmente pagar 5% mais para você comprar do fornecedor número 2, que ele é 5% mais caro. Então, onde você coloca a proteção, entende? Ou você coloca a proteção na sua operação em si, antecipando o estoque, ou você deixa a proteção no próprio fornecedor. O que vale mais? Porque pode ser que, estatisticamente falando, a chance de falta desse material seja baixa. Ela pode acontecer. No momento que ela acontecer, você tem o segundo fornecedor ali como gatilho para poder resolver o seu problema, só que ele é 5% mais caro. Isso precisa estar desenhado ali no seu modelo de estoque, e isso precisa ser compartilhado, porque no momento que você precisar comprar do fornecedor número 2, pode ser que alguém questione, mas é 5% mais caro, por que não tinha estoque, a gente está gastando mais? O seu argumento é, não, a gente construiu aqui em conjunto e a gente fez os cálculos e a gente está mostrando aqui que este risco compensa, porque durante os últimos 6 meses a gente deixou de ter estoque, então a gente economizou X ali. E com estes 5% adicionais nessa compra que a gente está fazendo agora, a gente não está gastando esse X que a gente economizou. É importante que você consiga construir e visualizar isso que eu estou falando. Tá? Então, dependência de fornecedores. E aqui eu falei, eu vou complementar com o ponto número 5, tá? Representatividade da sua empresa na carteira do fornecedor. Se você é um cliente pequeno, a sua capacidade de negociação é menor, tá?
Se você é um grande cliente, e aqui eu vou falar do inverso, tá? Se você é um grande cliente, a sua capacidade de negociação é muito maior. Esse pensamento ele precisa fazer parte da sua modelagem de estoques. Se você for um cliente muito importante para um fornecedor, com certeza ele vai estar disposto a fazer entregas mais frequentes, com prazos menores. Isso reduz a sua necessidade de proteção com estoque de segurança. O inverso aqui também é válido, tá? Se você é um pequeno cliente na carteira do fornecedor, as chances de atraso do pedido são maiores. Então, esse detalhe aqui também precisa fazer parte da sua modelagem de estoque. Aqui é meio evidente que você não consegue fazer um mapeamento completo ali de todos os da representatividade do volume que você compra na carteira do fornecedor, mas você consegue ter uma ideia disso e colocar isso dentro do seu modelo para ver se você coloca mais proteção ou não coloca mais proteção, tá? Sexto ponto aqui, e antes de entrar no sexto ponto, é importante citar aqui um uma uma um alinhamento, tá? Você não precisa colocar tudo isso na sua modelagem de estoque, não é necessário, ok? Eu estou só trazendo aqui todos os pontos possíveis que no momento que você estiver modelando o estoque de segurança, no momento que você precisar tomar alguma decisão, você precisa levar isso em consideração, porque o resultado depois vai ser muito melhor, ok? E o resultado que eu falo é trabalhar com menos estoque e ter um nível de serviço muito melhor. Sexto ponto aqui, esse ponto é muito, mas muito importante, tá? Esse que eu vou falar. E esse varia, mesmo que a empresa opera no mesmo negócio, no mesmo mercado, esse ponto varia demais. Capacidade de produção. Você deve estar pensando, mas o que a capacidade de produção tem relação com o estoque de segurança? Tem muita relação, mas muita. Produção ociosa traz mais flexibilidade e, consequentemente, você precisa de menos proteção nos estoques. Ok? Então, de novo, produção ociosa traz mais flexibilidade e aí você precisa de menos proteção. Produção com ocupação acima de 85% precisa de mais proteção com estoques, ok? Porque uma eventual falha ali na produção, falha na operação, vai gerar necessidade adicional de produção no outro período, no período seguinte, só que você está com a capacidade de produção tomada e você não vai conseguir fazer isso. Cada linha de produção, cada ferramenta que você usa, cada equipamento, tudo isso precisa fazer parte da modelagem dos estoques. Esse ponto aqui é muito importante. Se você tem uma máquina uma máquina ou uma ferramenta que você usa 15% da capacidade, 20% da capacidade, 5% da capacidade, você teoricamente não precisa de um estoque de segurança gigantesco, porque você pode ligar a máquina a hora que você quiser, entende? É claro que tem um contrassenso aí no que eu estou falando, porque isso conecta com o lote mínimo, o lote de otimização para a sua operação, mas é importante que você tenha isso em mente, tá? A capacidade de produção impacta no seu estoque de segurança. E mais importante ainda, tá? A capacidade de produção define o seu estoque de antecipação, mesmo que você não tenha uma operação muito sazonal. Pode ser que por alguma razão você está construindo o seu planejamento de capacidades, tá? Então você está olhando 6 meses para frente, por exemplo. Primeiro mês está tudo bem, segundo mês está tudo bem. No terceiro mês, você percebe que você vai rodar muito tempo com 85% da ocupação da capacidade. No quarto mês também, então você tem o terceiro e o quarto mês com 85% da ocupação da capacidade. No quinto mês isso começa a cair um pouco, mas ainda está próximo de 85%. Então você tem 3 meses com a produção tomada. Se você entra nesse período de 3 meses sem construir um estoque de antecipação, perceba a importância de não olhar só estoque de segurança da forma que é calculado, tá? Então, se você entra estes 3 meses, tá? Sem construir um estoque de antecipação no segundo mês do período ou no primeiro mês do período, que você tem espaço de produção, você vai passar 3 meses
sofrendo com o nível de serviço, porque a produção vai ter problema, a venda vai desviar, você não tem como prever esse tipo de coisa. Então você vai passar 3 meses sofrendo. E para fazer isso tem metodologia, tem forma de construir isso, de antecipar. O ponto aqui é que o estoque de segurança não consegue trazer essa visibilidade. Então, o estoque de segurança sozinho, ele não protege a sua operação contra isso. E aí o que acontece em muitas operações é que elas não entendem. Ah, por que estava tudo bem em 2 meses, aí 3 meses fica uma porcaria o nível de serviço, perde um monte de cliente, aí depois nos outros meses precisa recuperar cliente, uma bagunça, aí depois tem outros 3 meses que estão uma porcaria. Ah, por que acontece isso? Porque a empresa olha só o estoque de segurança como forma de proteção. E não é só isso. A capacidade de produção tem que estar diretamente conectada na modelagem dos estoques. E aí a capacidade de produção você tem várias formas de olhar. Olhar para o estoque de antecipação, estoque de dessincronização, o próprio estoque de segurança. É importantíssimo ter isso em mente, tá? Então, capacidade de produção, você precisa modelar isso da forma correta. 7º ponto aqui, agilidade na contratação de pessoas, outro ponto muito crítico. Produções que têm mão de obra intensiva dependem muito da velocidade na contratação e treinamento. Uma operação com mão de obra intensiva, ela não consegue contratar a pessoa e imediatamente a pessoa já começar a produzir na quantidade correta. A pessoa tem um período de treinamento, ela vai começar a entregar resultado 30 dias, talvez 60 dias depois. Porque aí tem o treinamento, tem a adaptação, tem o entendimento de como operar, enfim, tem vários problemas ali. Então, produções que têm mão de obra intensiva demais dependem dessa velocidade de contratação e treinamento, tá? O ideal nesse tipo de produção é ter estabilidade no volume. E o seu modelo de... Olha como... Nossa, eu lembrei de um ponto aqui. Olha como não é só o modelo de estoque de segurança que vai resolver esse problema, tá? O ideal em produção com mão de obra intensiva é que você tenha estabilidade no volume, ok? E o seu modelo de estoque precisa ser pensado dessa forma, tá? Tentar trabalhar só com estoque de segurança enxuto pode trazer muito prejuízo para a sua operação, porque o custo de flexibilizar a capacidade de produção quando você tem mão de obra intensiva é muito maior quando a gente compara com o custo de carregar uma proteção com estoque. Então, entenda isso. O estoque de segurança não vai conseguir visualizar isso. Aqui é mais um problema de capacidade de produção conectada com a modelagem dos estoques. Ah, por que não vai visualizar isso? Se você tem uma variação que seja de 20% no volume ali de venda nos períodos, não chega a ser sazonal, tá? Mas estes 20% ali oscilando em cada um dos meses, se você usa só o estoque de segurança, o que vai acontecer? Você precisa de menos mão de obra aqui. Durante 4 meses, menos mão de obra. Ok? Aí vai ter um período com uma venda maior, 20% maior. Aí você contrata a mão de obra. Só que essa mão de obra precisa ser treinada. Então você entra 1 ou 2 meses do período sofrendo com o nível de serviço porque você não tem capacidade de produção. Aí quando a mão de obra está treinada, o volume já está voltando a cair. Aí demite de novo. Tem muita operação que convive com isso. E você, como responsável pelo planejamento de produção, materiais e demanda, precisa modelar isso da forma correta para proteger a operação contra essas oscilações, principalmente quando a gente tem uma operação com mão de obra intensiva. É importantíssimo que você tenha isso em mente. E você só vai conseguir conectar tudo isso com metodologia, e a gente vai entrar um pouco no detalhe disso mais adiante. Então, agilidade na contratação de pessoas. Outro ponto crítico aqui, quando a gente fala sobre modelagem de estoque e modelagem de estoque de segurança. Mais um ponto, 8º ponto aqui, que vai contra a operação com mão de obra intensiva. Nível de automação da produção. Isso aqui está conectado com capacidade também, tá? Produções automatizadas, obviamente, elas dependem menos de pessoas. Isso dá agilidade para você poder aumentar a capacidade ou reduzir a capacidade, tá? Então, pense o seguinte, uma produção automatizada, ociosa. Então, se você tem um grupo de produtos, ou um produto, ou uma ferramenta, ou uma máquina que ela é automatizada e ociosa, você não precisa proteger com estoque.
É só ligar e desligar a máquina. Ah, desviou a venda, liga a máquina. Ah, onde que tem que estar a proteção? Tem que estar lá na matéria-prima, que o custo é menor, entendeu? Então, se você... Olha como é importante isso. Estratégia de estoque. Se você tem uma produção automatizada e ociosa, ok? Você não precisa construir estoque do produto acabado, estoque de segurança muito alto. Claro que você precisa de um nível de proteção aqui, mas você pode tomar um certo risco, ok? O produto acabado transformado, ele é mais caro do que a matéria-prima, porque ele já absorveu todos os custos aqui de transformação. Custo de mão de obra, energia, enfim, ele já absorveu, então ele é mais caro. E então você tem uma produção automatizada e ociosa. Variou a venda aqui ou está com risco de falta, liga a produção automatizada ociosa. O que a produção automatizada ociosa vai precisar? Vai precisar de matéria-prima. Então o seu estoque de proteção ele vai estar aqui na matéria-prima. E o custo da matéria-prima é menor do que o do produto acabado. E só nessa brincadeira aqui, se você fizer isso da forma correta, você reduz em 10, 15% o valor do estoque nesse fluxo aqui. Então, isso aqui é estratégia de estoque. Você otimiza o capital de giro da empresa. Claro que, se é uma produção automatizada e ociosa, teve um investimento, ou foi um investimento errado, ou era a única capacidade de produção que era possível alocar ali naquele momento, não tinha outra, não tinha opção de comprar só 5% da capacidade. Teve que comprar ali os 100% e aí, gradativamente o time de vendas vai trazendo pedido para poder ocupar essa produção. E aí eu vou falar de uma, de uma outra coisa que... Deixa eu tomar uma água primeiro. De uma outra coisa que não tem conexão com o estoque de segurança, mas é importante que você entenda isso. Você, como responsável pelo planejamento de produção, materiais ou demanda ali, você também precisa identificar onde tem capacidade ociosa e retroalimentar ali o time de vendas, entende? Ó, capacidade está ociosa, como que a gente faz? E você que está no meio, enxergando essa capacidade ociosa, você também precisa conectar lá com o time de finanças. Porque pode ser que um desconto ou uma redução de 5% no preço, fixa ali de 5% no preço daquele grupo de produtos, incremente a venda em 30%, por exemplo, depende da elasticidade ali, e aí automaticamente você consegue ocupar mais essa capacidade de produção. E o time de finanças precisa estar conectado nisso, porque aquele equipamento ele foi comprado, ele está custando ali. Talvez este 5% seja mais barato do que manter o equipamento ocioso na operação. Então perceba a conexão, a importância das conexões que você precisa construir sendo responsável pelo planejamento de produção, materiais e demanda. Então, o nível de automação da produção, mais um ponto aqui importantíssimo. Eu não estou trazendo os pontos aqui, eu vou colar todos os pontos aqui para a gente poder entender tudo o que a gente está falando aqui. Então, só um segundo, tudo que a gente falou. Nossa, deixa eu voltar aqui porque construa uma base de dados, sazonalidade, variações do custo em função da safra. Esse foi mais um ponto. Negociações por volume de compra. É mais um. Dependência de fornecedores. Fala de outro. Representatividade da empresa. Vou escrever todos aqui porque aí fica mais fácil de você gravar. Empresa inteira do fornecedor, capacidade de produção. A gente falou sobre todos esses aqui. Agilidade na contratação de pessoas. Pessoas. Nível de automação da produção.
De novo, reforçando que isso aqui está lá no livro Mestre do Planejamento, tá? É só cadastrar em marceloalonso.com.br que você recebe o link do livro. Então a gente vai falar sobre estes 8 pontos aqui. Vamos entrar no 9º ponto. Produção e abastecimento. Esse aqui também é importantíssimo. Produzir é uma coisa, tá? Abastecer é outra completamente diferente. O que é abastecimento? Se você trabalha com uma rede de lojas, por exemplo, você precisa abastecer as lojas. Se você trabalha com uma rede de drogarias, por exemplo, você precisa abastecer as drogarias. Aí tem um fluxo, enfim, tem uma organização, tem os lotes de abastecimento, tem várias coisas. Então, produzir é uma coisa, abastecer é outra completamente diferente. E eu já comentei, tá? Em outro momento, acho que eu até falei hoje. Na verdade, eu não falei hoje, acho que eu falei na aula anterior, sobre modelagem de estoques em conjunto com a modelagem dos lotes de produção, tá? E olhando para o processo de abastecimento, se você é um varejista, você com certeza tem um processo de abastecimento das lojas. E nesse ponto, tá, a modelagem dos estoques das lojas vai ser completamente diferente dependendo de vários fatores. Por exemplo, se você tem 6 lojas próximas, tá? Uma loja próxima da outra. As 6 lojas vendem os mesmos produtos, ok? Você precisa de proteção com estoque nas 6 lojas. Qual vai ser o custo de transferência entre as lojas em relação ao custo de carregar esse estoque ali nas lojas? Pensa um pouquinho, se precisa de proteção nas 6 lojas, quando a gente olha para desvio de venda, aí vamos entrar no detalhe. Quanto mais granular, tá? Quanto mais na ponta a gente vai, maior é o desvio de venda. Então, se a gente está olhando, vamos colocar a numeração de lojas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 lojas. Se a gente está olhando o desvio do item X na loja 1, ele vai ser, sei lá, 60%, ok? O desvio do item X na loja 2 pode ser 60%. O desvio do item X na loja 3 pode ser 3%. Estou dando exemplo. O desvio do item X na loja 4 pode ser 2%. Então, os desvios individuais, eles são diferentes. Quando você compõe, e eles oscilam, né? Então, enquanto um item está vendendo mais, o outro está vendendo menos, ele compensa, e quando o outro vende mais, o outro vende menos, isso vai sendo compensado ao longo do tempo. Então, quando você compõe uma modelagem de estoque com com um grupo de 6 lojas, por exemplo, olhando um item nas 6 lojas, o desvio desse item é muito menor. Ou seja, você pode proteger menos. Claro que tem um custo de transferência, tem imposto ali de transferência, não sei exatamente quais são os impostos, mas tem um custo essa transferência entre as lojas, ok? E você precisa avaliar o que vale mais a pena. Tomar esse risco, trabalhando com menos estoque no grupo de lojas, ou deixar o estoque nas 6 lojas, acreditando que vai ter desvio nas 6 lojas. O grupo, de novo, eu vou reforçar, tá? Quando você agrupa os itens, o desvio é menor. Porque quando um item está vendendo mais, o item X, tá? Que eu dei o exemplo. Esse item pode estar vendendo mais na loja 1 e menos na loja 2, ok? Mais na loja 3 e menos na loja 4, e menos na loja 5, e menos na loja 6, entende? Se está sobrando estoque na loja 6, por que eu não mando para a loja 1 desse item? Então, é um exemplo, tá, do processo de abastecimento, que é importante que você leve em consideração. Então, modelar um estoque para uma produção é diferente da modelagem de estoque quando a gente está falando de abastecimento. Você tem particularidades ali. Importante você ter isso em mente. Tamanho do portfólio de produtos é o 10º ponto aqui. Mais itens no portfólio significa mais complexidade na modelagem dos estoques. Tá? É importante que você tenha isso em mente. Eu dei o exemplo aqui de seis lojas, mas pense 1.000 lojas, pense 500 lojas com 5.000 itens ou com 10.000 itens. É um portfólio super complexo de fazer gestão. E pense, vamos além aqui. 1.000 lojas, 10.000 itens e ainda prazo de validade ali para um grupo de itens.
É super complexo fazer a gestão desses estoques e você vai precisar de um mix de formas de abastecimento, tá? É super, super, super complexo. Ah, por que é um mix de formas? Porque quando você vai abastecer um hortifruti é completamente diferente. A seção de hortifruti, o processo de abastecimento ali é completamente diferente quando a gente compara com uma seção de utilidades domésticas, por exemplo. É outro planeta, tá? Então, da mesma loja, você tem processos de abastecimento completamente diferentes, formas de fazer gestão de estoques completamente diferentes. Importante que você tenha isso em mente e leve, se você não opera assim, você leve isso para dentro da sua operação, você entenda essas diferenças, principalmente na modelagem dos estoques. Então, tamanho do portfólio de produtos, tá? A complexidade, eu vou dar o mesmo exemplo aqui, olhando do ponto de vista de portfólio de produtos, tá? Que é importante que você tenha isso em mente. A complexidade, tá? Ela precisa ser utilizada como algo positivo dentro da sua operação, tá? Pensa o seguinte, você pode ter 10 itens, tá? Que concorrem à mesma linha de produção, ok? 10 itens que concorrem à mesma linha de produção. Por que você precisa proteger os 10 itens em função da capacidade de produção? Qual a probabilidade dos 10 itens venderem muito acima do previsto e você ter um risco de falta? Entende? Se o item 1 vender acima, o item 2 vai estar vendendo menos. Se o 3 vender acima, o 4 vai estar vendendo menos. Você vai sempre ter essa oscilação. Então, se você agrupa os 10 itens que concorrem à mesma máquina, você pode colocar menos proteção de estoque nesses 10 itens, ok? Porque se o item 1 variar, o item 2, você pode diminuir um pouquinho a produção, abrir espaço para o item 1, porque eles estão concorrendo à mesma máquina. Então, olha a importância de modelar o estoque de segurança olhando do ponto de vista de capacidade de produção. É importantíssimo que você olhe isso. Então, eu falei de 10 pontos aqui. Deixa eu complementar aqui os outros dois. Então, aqui, ó, nível de automação, produção e abastecimento. Abastecimento. E eu falei sobre também. Deixa eu só me achar aqui. Tamanho do portfólio de produtos. Então foram estes 10 itens aqui. A gente falou sobre estes 10 pontos aqui, super críticos na modelagem dos estoques. Quando a gente for entrar no detalhe da modelagem, você vai ver que a gente vai olhar, vai entender o comportamento de um item e a gente vai conectar com tudo isso que foi falado aqui. Com a capacidade de produção, agilidade na contratação de pessoas e tudo isso que foi falado. Todos estes pontos são importantíssimos. Tá?